Bom dia. 1 Samuel capítulo 8. Livro 1 Samuel capítulo 8. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo filho Abias. Eles foram líderes em Berseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram seu exemplo. Ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar pela ganância, aceitaram suborno e perverteram a lei e o direito. Por isso, todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. E ponderaram-lhe: Tu envelheceste, teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. Olha para você ver, que os filhos de Samuel seguindo o mesmo caminho que os filhos de Eli. Esta ação, essa desobediência dos filhos dele, essas rebeldias dos filhos dele, foi o que desencadeou, fez com que o povo de Israel pedisse um rei sobre eles. Porque Samuel já estava velho, ficando velho, ele tinha constituído os filhos dele como os líderes, mas esses filhos deles eram desobedientes, os filhos dele estavam aceitando suborno, estavam fazendo tudo por dinheiro. Não preservava a palavra de Deus, não vivia a palavra de Deus. Por este motivo, o povo veio pedir um rei. Às vezes, por mais que a gente lute, nós procuramos dar uma educação de acordo com a palavra de Deus aos nossos filhos, mas nem sempre eles seguem. Às vezes, depois que crescem, porque nós só podemos dominar 100% sobre os nossos filhos até os 18 anos. Isso também não mais, porque hoje, se você castigar o seu filho, se você punir, se você corrigir o seu filho, hoje em dia, infelizmente, seus filhos, eles podem ir ao conselho tutelar, delegacia, e registra queixa contra você. Essa que é a realidade, é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Você está impedido até mesmo de corrigir os seus filhos, de educar os seus filhos. Mas mesmo nós podemos procurar educar, exigir deles que ande, pratique o que é correto até os 18 anos. Porque depois dos 18 anos, eles já são maior de idade e têm autonomia. E geralmente decepcionam, os pais nos decepcionam, porque eles procuram agir de maneira contrária. Eles são seduzidos pelo mundo. E nós temos que ser inteligentes, nós temos que ser conscientes das nossas responsabilidades diante do Senhor. Por isso, nós não podemos colocar os nossos filhos na frente de Deus. Entre amar os nossos filhos e Deus, com certeza nós temos que amar a Deus. E se os nossos filhos não quiserem, depois de maioridade, depois de 18 anos, se eles não quiserem fazer o que é correto, estiver ainda no nosso teto, debaixo do nosso teto, agindo de maneira errada, nós temos que mandá-los a retirar. Na verdade, nós temos que expulsá-los da nossa casa. Porque se nós permitimos que ele continue na nossa casa, fazendo o que é errado, nós estamos apoiando o erro, nós estamos concordando com o erro, e nós vamos prestar conta a Deus. Infelizmente, Samuel, nós vemos aqui que foi um grande homem de Deus, desde criança. Mas os filhos dele vieram a decepcionar.
E vieram trazer, então, fazer com que Israel se levantasse pedindo um rei. As autoridades falaram: você já está ficando velho, já está velho, você não vai ter condições de estar mais liderando, e não podemos deixar os seus filhos agindo, queremos um rei. No entanto, esta expressão constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel. E então ele invocou o nome de Deus e orou ao Senhor. O Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: atende, pois, a tudo o que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não deseja mais que eu reine sobre eles. Tudo o que tem feito comigo, desde o dia em que eu os libertei e fiz subir do Egito, até este momento, abandonando-me e prestando culto e adoração a outros deuses, assim também estão fazendo contigo. Agora, portanto, atende o que eles pleiteiam. Contudo, solenemente lembra-lhe e explica-lhe todos os direitos do rei que reinará sobre eles. Samuel ficou triste, ficou chateado com aquilo, não caiu bem. O povo pedindo um rei. Aí ele foi, orou, conversando com Deus. Deus falou: não, olha, eles não estão rejeitando, não é você. Eles estão rejeitando a mim. Eles não querem que eu reine sobre eles. Desde que eu tirei eles do Egito, eles têm desviado, adorado outros deuses, seguido imagens. Eles não estão te rejeitando, rejeitando a mim. Mas olha, o que desencadeou a desobediência dos filhos de Samuel, gerou esse tipo de espírito de revolta e fez com que o povo então pedisse, pleiteasse um rei sobre eles. Não que eles estivessem contra Samuel, desqualificando, mas primeiro que Samuel estava velho, o entendimento dele: Samuel está velho, e esse filho dele sobre nós só vai trazer problema. Mas se ele estivesse com confiança em Deus, confiando plenamente no Senhor, saberia que Deus levantaria uma outra pessoa no lugar dos filhos dele e os honraria. Mas eles não confiaram, eles pediram um rei. Deus falou: então tudo bem, faz o que eles estão pedindo, mas só fala com ele quais são os direitos de um rei. Porque um rei tem que ser mantido, bancado por eles. O palácio do rei tem que ser mantido por eles. Nós veremos. Samuel comunicou todas as palavras do Senhor ao povo, que ele rogava por um rei. Ele declarou: olha, esse é o direito do rei, que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e o encarregarás dos seus carros de guerra, dos seus cavalos, e os fará marchar e correr à frente do seu carro. Determinará alguns como comandantes de 1000 soldados, e outro como comandante de 50. Ele os mandará arar a terra dele, fazer toda a colheita e construir armas de guerra e todo tipo de equipamento para os seus carros de guerra. Ele tomará as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará igualmente vossos campos, as vossas vinhas, os vossos melhores olivais e os dará aos seus oficiais. Das vossas culturas e das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo que se destinará aos seus oficiais, criados, eunucos e serviçais. Os melhores entre os vossos servos e as vossas servas, os jovens, o gado e os jumentos serão todos tomados conforme a sua vontade para seu uso particular. Exigirá também de vós 1/10 dos rebanhos, e vós mesmos os tornareis escravo dele. Então naquele dia reclamareis com grande voz contra o rei que vós mesmos tiverdes escolhido. Porém Deus não atenderá às vossas queixas naquele momento de aflição. Contudo, todo o povo recusou-se a ouvir a advertência de Samuel e exclamou: não, queremos ter um rei. Eis, pois, que seremos como todas as demais nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para lutar em nossas batalhas.
Então, depois de ter ouvido tudo que o povo expressou, Samuel repetiu diante do Senhor. E o Senhor determinou: satisfaz, portanto, o desejo deste povo e constitui-lhe um rei. Então Samuel respondeu aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Samuel falou com ele, olha, colocando um rei, o rei vai ter direito a tudo. É o que eu estava falando, o rei tem que ser sustentado, mantido por vocês. Na colheita ele vai ter direito de pegar o que ele quiser, convocará os seus filhos para servirem, para serem soldados, para acompanhar, para estar à disposição do reino. As filhas de vocês para trabalhar no palácio. Vai as colheitas de vocês para alimentar todo este povo. Ou seja, vocês vão acabar sendo servos desse rei. Porque antes, quem governava, quem estava governando é o Senhor. O Senhor não exigia nada, o Senhor não exige nada de mim. Mas agora, tendo um rei, exige. Ele vai cobrar impostos. Explicou tudo. Então vocês têm certeza? Falou, não, nós queremos sim, nós queremos um rei como nós, como as outras nações têm. Nós queremos o igual, para lutar nossas guerras, sair à nossa frente. Samuel falou com Deus, Deus falou, não, tudo bem, atende a vontade deles. Pode atender a vontade. Samuel falou, cada um vai para sua casa. E ele então iria olhar para nomear um rei. 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel 9. Havia um homem entre o povo da tribo de Benjamim, chamado Quis. Ele era um filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate, trisneto de Afias. Quis era um homem abastado e muito influente em sua região. Tinha ele um filho chamado Saul, um belo jovem. Nenhum outro havia entre os filhos de Israel mais bonito que ele. Os rapazes mais altos chegavam apenas à altura dos seus ombros. Certo dia aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se desgarraram e fugiram. Então Quis pediu a Saul: filho, chama um dos criados e vai à procura das jumentas desgarradas. Percorreram toda a região montanhosa de Efraim e vasculharam a terra de Salisa, mas não as encontraram. Seguiram pela terra de Saalim, contudo as jumentas também não estavam lá. Então atravessaram todo o território de Benjamim e mesmo com todo esse esforço não as acharam. Chegando ao distrito de Zuf, sugeriu Saul ao servo que o acompanhava: vamos voltar, caso contrário meu pai deixará de pensar nas jumentas e começará a se preocupar conosco. Entretanto o servo lhe aconselhou: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece com certeza. Vamos até lá e é bem possível que ele nos possa orientar quanto ao caminho que devemos seguir. Mas Saul ponderou ao criado: se formos, que ofereceremos ao homem? O pão já acabou no alforje e nada mais temos a oferecer pelos préstimos desse homem de Deus. Que podemos fazer? O servo pediu a palavra e ofereceu a Saul: ocorre que ainda tenho comigo cerca de 3 gramas de prata, que darei com prazer ao homem de Deus, se ele nos ajudar em nossa jornada. Nos tempos antigos em Israel, quando uma pessoa desejava saber a vontade de Deus, costumava dizer: vinde, vamos ao vidente. Porquanto naquela época se chamava o atual profeta de vidente. Então, que lá era a região de Benjamim, né, da tribo de Benjamim, tinha esse Quis, que era um homem rico, abastado, muito influente, e ele tinha um filho, Saul. Era um rapaz extremamente belo porte, bela fisionomia, extremamente alto, os mais altos da região só dava no máximo ao ombro dele. E esse jovem, lá com o pai dele, um dia, as jumentas extraviam e somem. O seu pai pede para que ele fosse então com o criado
à procura dessa jumenta. Ele saiu percorrendo por ali, rodou por Efraim, aquelas montanhas todas, e procurando, não encontrou, cruzou toda a terra de Benjamim, e sem encontrar as jumentas. Já cansado, falou com o criado, vamos voltar, porque então daqui a pouco meu pai vai ficar preocupado, não é mais com a jumenta, preocupado comigo, e com nós que sumimos, vamos voltar. Mas o criado disse, não, escuta, aqui tem um homem de Deus ali na cidade, que tudo que ele fala acontece. Um muito conhecido, um sério, vamos lá perguntar, quem sabe ele possa dirigir os nossos caminhos, nos orientar alguma coisa. É o vidente, que naquela época chamava os homens de Deus, os profetas de vidente. Mas Saul falou, o que nós vamos fazer lá hoje? Nós vamos procurar esse homem, mas nós não temos. Eu não tenho nada para oferecer. Porque quando se ia o vidente, o profeta levava-se alguma coisa, algum presente. Eu não tenho nada para dar aqui. O nosso pão já acabou. Falou, não tenho aqui o resto de uma prata aqui, eu vou dar para ele o maior prazer. O servo disse, e nos orientando. Às vezes, nós ficamos dando murro, falar dar murro em ponta de faca, ficamos rodando, procurando alguma coisa, procurando respostas. E nós encontramos. Hoje não temos necessidade de, tem que ter um homem de Deus. Nós vamos diretamente a Deus, nós temos a Bíblia, nós temos o Evangelho. O véu foi partido. Hoje nós podemos simplesmente ir direto a Deus, em nome de Jesus. Estamos procurando, não estamos encontramos resposta. Não sabemos onde procurar, não sabemos o que fazer ou como fazer. Vamos a Deus. Com certeza, Ele vai nos mostrar o caminho. Então Saul replicou ao seu servo, falaste bem, vamos então. E chegaram à cidade onde morava o homem de Deus. Ao subir a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e indagaram a elas, o vidente está na cidade? Ao que elas prontamente responderam, está sim, logo ali adiante. Acaba de chegar um pouco antes de ti, mas apressa-te. Ele veio à cidade porque ainda hoje será oferecido um sacrifício no altar que foi erguido no monte. Assim que entrares na cidade, vós os acharei, antes que eu suba ao altar do monte para comer. O povo não comerá antes que ele chegue ao lugar alto, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados poderão comer à vontade. Subi, pois, depressa e logo o achareis. Subiram, então, a cidade. Quando iam atravessando a porta, Samuel saía em sua direção, a caminho do altar do monte. Então eles procuram subir para chegar à cidade. Quando estão chegando, encontram umas moças que estão saindo buscar água. E eles então interrogam, falam, escuta, o homem de Deus, o profeta, o vidente já está aí, sabe se ele está na cidade? Falou assim, olha, acabou de chegar, chegou um pouco antes de vocês. Porque hoje é dia de sacrifício, ele vai oferecer, estão oferecendo sacrifício no altar, lá no monte, e ele vai abençoar, e ninguém vai comer até ele abençoar. Segue reto, que ele está logo aí à frente, vocês o encontrarão. E eles, então acabaram de subir, assim que estão entrando, eles dedicaram então com Samuel, que está saindo, que estava indo para o monte, para o altar do monte. Porque no dia anterior, à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Falou, amanhã por volta desta hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim. Unge como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo do domínio dos filisteus, porque tem observado o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de socorro. E assim que Samuel fixou os olhos em Saul, o Senhor lhe deu a entender, é precisamente esse o homem de quem te falei, é ele quem governará o meu povo.
No entanto, Saul se aproximou de Samuel à altura da soleira da porta da entrada da cidade e lhe rogou: por favor, pode indicar-me onde fica a casa do vidente? Porque Samuel respondeu a Saul: sou eu o vidente. Sobe adiante de mim ao lugar alto onde está o altar, pois hoje comereis comigo. Amanhã, raiado o dia, eu te esclarecerei tudo quanto hoje preocupa o teu coração. Ele chega, Deus, no dia anterior tinha falado com ele, falou: olha, amanhã, essa hora você vai conhecer o homem da tribo de Benjamim e você vai ungí-lo como rei sobre o meu povo, sobre o Israel. Israel quer dizer o povo de Deus. Para ele liderar, para ele tomar conta do povo de Deus, do Israel. Então, Samuel já tinha recebido as orientações sobre como agir, como proceder em relação a Saul. E assim que ele viu Saul chegando, ele sabia quem era. Deus já tinha confirmado com ele que era aquele que ele deveria ungir rei de Israel. Deus às vezes coloca uma certeza no nosso coração, nós lemos a palavra dele, ele nos revela pela palavra, aí nós temos a certeza como agir, como proceder. Às vezes nós temos um negócio, uma dúvida, não sabemos se devemos ou não fazer, aí nós oramos, nós buscamos o Senhor, nós temos a resposta, se devemos ou não. Se podemos comprar ou vender ou aceitar ou desistir, qualquer coisa. Primeiro nós devemos falar com Deus. Quando nós falamos, o Senhor fala ao nosso coração. E sempre nós devemos, não podemos ser tolos sem enganar, porque o Senhor sempre fala de acordo com a palavra dele. Ele falou com Samuel: é este. Aí nesse tempo, Saul chega diante de Samuel, na porta da cidade. Falou: você sabe, me fala por favor onde que eu encontro o vidente, o profeta? Samuel falou: não sou eu, mas sobe adiante de mim. Vai lá para o altar lá, hoje você vai comer comigo. Mas amanhã de manhã cedo eu vou te despedir. Você vai embora e eu vou te revelar tudo que você precisa saber. Quanto às jumentas que se extraviaram de tuas mãos, já há 3 dias não te afliges por elas, eis que já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é preciso em Israel, senão a ti e toda a família do teu pai? Claro, pode ficar tranquilo também, com referência às jumentas do seu pai, já tem, que sumiu tem 3 dias, fique tranquilo, elas já foram encontradas. E tenha certeza de uma coisa: quem é que a quem pertence tudo o que é precioso, tudo que é de melhor a Israel, senão a você, a sua família, a família de seu pai? Saul, espantado, respondeu prontamente: porventura não sou eu um simples benjamita, a menor das tribos de Israel, e não é minha família a menos importante entre todos os clãs da tribo de Benjamim? Sendo assim, por que você está me dirigindo estas palavras? Ele falou: não, mas como é que você fala? Eu sou da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. E o nosso clã não é um dos menores dentro da tribo de Benjamim. E a minha família é uma das menores do meio desse clã. Sou menor. Como é que você está dizendo que o melhor de Israel seria para nossa família? É para mim? Não. Por que você está me dizendo isso? Saul não entendia. Então Samuel tomou gentilmente a Saul e a seu servo e os conduziu ao salão de festas e lhe ofereceu lugar de maior honra, à cabeceira da mesa onde estavam sentados cerca de 30 proeminentes convidados. Samuel pegou ele, entrou com ele no salão de festas, ele colocou no lugar de honra, mais alta honra ali na cabeceira, onde tinha mais 30 pessoas influentes, pessoas conhecidas, mais ricas, mais poderosas ali. E colocou Saul no lugar de mais alta honra, mais do que esses 30.
Em seguida, Samuel dirigiu ao cozinheiro e solicitou: serve aquela porção de carne que te recomendei que separasse. E o cozinheiro imediatamente trouxe a coxa do animal preparado com tudo que estava sobre ela e a depositou diante de Saul. Em seguida disse Samuel: eis aqui está diante de ti o que te fora reservado. Come, pois te foi guardada para esta ocasião, a fim de que o comesse na companhia de muitos ilustres convidados. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Ele lá, então Samuel chama o cozinheiro e faz: escuta, aquela porção que eu mandei se separar ontem, traz agora e serve para ele. Trouxeram uma coxa lá, né, toda preparada, toda coisa colocada diante de Samuel, de Saul. Samuel disse: olha, come o que está preparado, separado para você, foi feito separado para você comer na presença dos mais ilustres da região, das pessoas mais ilustres. Come, porque hoje é o dia de você comer comigo, comer com todos nós. Saul recebeu-lhe o melhor na presença de todos. Olha que você vê o início dele sendo engrandecido por Deus sem ele merecer nada. Nós vamos ver a decepção. Ele foi levantado, servido com toda a honraria. Mas nós veremos qual é o resultado disso. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço da sua casa. Ao raiar da aurora, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço para se despedir, dizendo: levanta-te para que eu te acompanhe até a saída da cidade. Saul se levantou e os dois saíram, ele e Samuel. Quando descia em direção à saída da cidade, Samuel pediu a Saul: fala ao rapaz que passa diante de nós. O servo de Saul passou e Samuel disse: tu, porém, espera aqui, a fim de que eu possa lhe transmitir a mensagem de Deus para ti. Então foram dormir na casa de Samuel. Aí no dia seguinte, cedo, quando acordaram, Samuel pega e falou com Saul: levanta para nós conversarmos, vou te acompanhar até a saída da cidade. Aí quando começaram ali a sair, Samuel fala com Saul, falou: olha, manda o seu servo ir à frente e você espera até eu falar com você qual que é a mensagem de Deus, qual que é o recado de Deus. Às vezes, para nós ouvirmos o Senhor, nós temos que estar sós. Às vezes nós queremos: não, porque eu vou para a igreja, Deus vai me falar. Mas às vezes a melhor solução é aquilo que Jesus nos ensinou: entra no seu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu Deus que ouve em secreto. Fala com ele em secreto, que ele também te responderá em secreto. Nós não precisamos de ter várias pessoas. Tem várias pessoas orando, intercedendo para mim, para Deus me responder. Não, Deus fala com nós. Nós falamos com o Senhor e Ele nos responde. É necessário estarmos nós sozinhos com o Senhor. Samuel falando, sendo usado por Deus para falar, disse agora para ele, falando: manda seu servo à frente, fica só você e eu, que eu vou te dar o recado de Deus. Às vezes, para nós receber o recado de Deus, nós temos que estar só. É preciso nós estar com o nosso coração aberto. É preciso nós aprendermos a ouvir o Senhor, não de acordo com a nossa vontade, não de acordo com o nosso querer, mas de acordo com a vontade dele. Como eu disse, nós vamos ver Saul, que foi honrado no início, colocado em lugar de alta honra, sendo ungido rei. Depois ele vai estar à frente de todo Israel. Mas infelizmente, no final vamos ver a decepção. O egoísmo, a inveja, a maldade.
transformou no primeiro rei e também o pior rei, um dos piores reis que Israel teve. Mas isso porque não reconheceu que Deus é o Senhor, não reconheceu que ele estava na posição que estava, porque Deus tinha o colocado ali, era Deus que comandava. Nós lemos hoje, concluímos o capítulo 9 de 1 Samuel. Amanhã, querendo Deus, nós vamos estar iniciando o capítulo 10, ainda sobre a história aqui de Israel e do rei Saul. E amanhã nós já veremos que ele já vai ser ungido o rei. Todo tempo a resposta está na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.